Então, assim, nós falamos como que é a forma melhor de você estudar, o horário melhor para você estudar, manhã, tarde, noite. E outra coisa, como você estuda melhor? Sozinho? Em grupo de estudo? Você precisa de um professor presencialmente com você? Você consegue sozinho buscar esse material e estudar por conta própria? Né? Mas assim, de uma forma autodidata, que vai atrás, consegue buscar o conhecimento sozinho? Ou você precisa mais de uma orientação para você ser conduzido nesse seu caminho de estudo, principalmente para um concurso público com um edital aberto? E aí, a última pergunta que eu faço para você, para a gente concluir a aula dessa semana, e você se programar dentro do seu edital e já ir estudando aí o seu conteúdo específico. Lembra que o conteúdo específico nós não vamos falar aqui, a não ser que o seu conteúdo ele tenha muito a ver com a área da educação, de educador. Mas se for uma área específica, como eu falei, técnico, informática, advogado, auditor, administrador, tá? Esses conteúdos nós não vamos trabalhar aqui, certo? Aí você precisa de estar buscando outros professores, outros conteúdos da sua área, principalmente de formação. Então, eu acredito que você tem esses conhecimentos até aí já com você, porque você fez um curso técnico ou fez uma graduação nessa área que você está prestando concurso. Então, agora o que eu quero colocar para vocês, existem muitos estudos sobre educação que fazem a seguinte pergunta: como é que você aprende? E eles identificam pelo menos 3 formas mais comuns de aprendizado, tá? A pessoa pode ter nela, claro, mais de uma forma de aprendizado, mas alguma delas se destaca. Por isso que um professor, quando ele está em sala de aula, ele não pode achar que ele pode usar uma única metodologia de ensino, porque todos vão aprender da mesma forma. Porque muitos alunos precisam ler, outros precisam ver alguma coisa, outros precisam ouvir, enquanto outros precisam colocar algo em prática, colocar a mão ali mesmo, naquele conteúdo, numa aula prática, para que ele possa entender aquilo que está sendo estudado. Tá? Então, olha só, nesses estudos que nós temos sobre formas de aprendizado, nós podemos identificar 3 tipos de pessoas. As pessoas que são auditivas, as pessoas que são visuais e as pessoas que são sinestésicas, né? Mas o que será isso? Vamos lá, de um por vez. A pessoa que ela é auditiva, ela tem um método de aprendizagem muito ligado a tudo aquilo que ela ouve. Então, quais seriam as melhores técnicas de aprendizado para uma pessoa que é auditiva? Essa pessoa ela precisa estar ouvindo, né, os conteúdos estudados, uma videoaula, ela ouve, ela não precisa estar vendo exatamente a imagem do vídeo, ela ouve em música, ela consegue aprender muito em paródias, né, alguns conteúdos, ela pode usar uma técnica de ler em voz alta. Ler em voz alta. E pode também fazer o quê? Gravar a leitura e ouvir posteriormente. Praticamente todos nós temos hoje celular que tem um gravador de áudio, um notebook que tem um gravador de áudio. Então você pode sim, e a pessoa que ela é auditiva, ela precisa de um maior silêncio para estudar. Porque tudo que ela ouve influencia o aprendizado dela. Então, essa pessoa ela precisa de um silêncio para estar estudando, para que ela possa ouvir somente aquilo que interessa ali para aquele momento. Né? Eu tenho uma metodologia de ensino muito ligada à questão auditiva. Todas as vezes que eu estudava para concurso, dificilmente eu sentava diante de uma videoaula. Eu tive muitos problemas na escola de não conseguir ficar muito atento ao professor ali falando. Mas eu ouvia o que o professor estava falando. E o que acontece? Nessa forma, o que eu fazia muitas vezes? Estava lá limpando casa, cuidando das crianças, fazendo outra coisa, eu colocava uma videoaula, simplesmente numa altura que eu pudesse estar ouvindo, mas só que aí não podia ter música, não podia ter pessoas falando perto, não podia ter o vizinho tocando um som alto, que pronto.
Aí a minha mente já se atrapalhava ali, eu não conseguia estudar. Mas eu não precisava exatamente ficar olhando para o vídeo, nem olhando para o professor parado na minha frente ou sentado na frente de uma aula. Eu poderia perfeitamente fazer outras coisas e aprender ouvindo os conteúdos, tá? Aí você precisa identificar, você é uma pessoa auditiva que aprende muito ouvindo, ou você é uma pessoa visual? A pessoa visual, ela precisa ver o professor. Tipo assim, se você é visual e você colocar essa videoaula que eu estou falando com você só para ouvir, você não vai entender. Você precisa sentar na sua sala, no seu quarto, onde for, colocar essa aula e ficar olhando para o vídeo. Ficar olhando para os movimentos que eu faço, para aquilo que eu escrevo no quadro, para as expressões que o professor usa. Você precisa ver o texto que você está lendo, você precisa ver imagens, tá? Então o visual, ele é muito ligado às imagens. Por exemplo, o visual, se ele fala assim, eu fui numa loja e eu vi uma roupa que era um casaco preto e com uma listra branca. Então você vai lá, você só fala isso para a pessoa, vai lá, por favor, e busca esse casaco para mim. No meio do caminho a pessoa vai esquecer como que era o casaco, porque ela só ouviu. Mas se você for lá tirar foto daquele casaco preto com a listra branca, mostrar a pessoa e falar assim, tá vendo isso aqui? É isso aqui que é para você buscar para mim. A pessoa, ela olha aquela imagem e ela não esquece. Ela chega lá onde ela o objetivo e ela consegue trazer o produto que você pediu. Entende a diferença? Então você precisa entender se você é uma pessoa visual, se você é uma pessoa auditiva. Não estou dizendo que se você for visual você não precisa ouvir nada, não é isso, gente. Você precisa mais de estar vendo, mas você pode também ouvir, você aprende também ouvindo. Mas o visual, ele tem uma necessidade de sentar para estudar, né? Sentar para ver as aulas. Ele não consegue só ouvir, ele não consegue, por exemplo, essa aula sem MP3 para ele só ouvir. Ele precisa do vídeo, ele precisa ver os exemplos, ele precisa ver mapas conceituais. Né? Os mapas conceituais. Os mapas conceituais, depois eu vou estar falando para vocês, vou postar alguns para vocês, tem muitos prontos já em vários sites da internet, mas nós podemos construir também mapas conceituais e desenhos. É igual aquela história, né, que falam assim, que sabe quando você pergunta para a pessoa e fala assim, ela fala, não entendi, aí você fala, tem que desenhar para você entender? A gente costuma falar isso tipo querendo dizer que a pessoa é infantil. Não, mas muitas vezes se você é uma pessoa visual, se eu desenhar, você vai entender melhor. Tá? Então, exemplos usando o desenho, a pessoa que tem uma metodologia de aprendizagem visual, ela aprende melhor. Uma vez, eu usei uma estratégia de estudo. Em 2010, estava fazendo um concurso, o primeiro concurso que eu fiz para a questão de um cargo público efetivo federal. Porque eu já tinha feito para o IBGE, para um cargo IBGE, mas era temporário. E eu me lembro que na prova não caiu exatamente essa legislação do servidor federal. Caiu mais voltada a questões internas do IBGE. E aí eu me lembro que eu sentei e comecei a ler a Lei 8.112. E quando falava das formas de provimento do servidor, aí tem lá nomeação, readaptação, recondução, e eram uns nomes tão parecidos e eu não conseguia ali entender a diferença de cada um. O que eu comecei a fazer? Para que eu pudesse usar a metodologia do visual, da imagem. Eu comecei a desenhar, tipo assim, eu fiz um menininho, e aí ele tá todo alegre, chegando lá na instituição, né? A gente pode falar aqui, INSS, Receita Federal, e é a primeira vez que ele entra na instituição, porque ele passou no concurso público. Aí eu escrevia bem grande assim, isso aqui é a nomeação. Nomeação. Olha só, ele chegou, passou no concurso. Qual é a forma de provimento aqui? É a nomeação. E aí eu fui fazendo vários desenhos. Aí depois eu fiz o quê? Um que chegava, ele já trabalhava aqui. No INSS ele sai, infelizmente sofreu um acidente e não consegue mais andar. Agora ele vai ter que ficar numa cadeira de roda. Né? E ele retorna, né, para o trabalho aqui. Tá um pouco tristinho, né, na cadeira de roda, mas ele voltou para o trabalho. Ele conseguiu se recuperar do que ele passou, só que aí ele não consegue mais fazer aquela função que ele exercia. Ele não consegue, ele trabalhava num departamento, por
por exemplo, num laboratório e as bancadas eram todas da altura de uma pessoa de pé e agora ele não consegue mais. Então, o que vai acontecer com esse servidor? Vai acontecer readaptação. Porque é quando o servidor estava num cargo público e aí ele vai ser readaptado em outra função para que ele possa exercer na atual situação dele agora. Então eu fiz uma série de desenhos e fui aprendendo sobre as formas de provimento dessa forma. Então se você é uma pessoa que tem muito a questão visual, veja as imagens, tá? Veja as imagens. Pegue mapas conceituais, porque você tem uma facilidade de fotografar as situações. Se você faz um esquema, utilize esquemas, né? Utilize resumos. Os esquemas são interessantes porque o resumo ele é mais contínuo, né? Ele é um texto mais exponível, mas os esquemas não. O esboço, o esquema, ele traz tópicos específicos para você ver e se lembrar. E o último é o sinestésico. O que seria o sinestésico? Ele fala da questão de ação, tá? A questão de ação, na questão da prática. Tá? O sinestésico é aquela pessoa que aprende de uma forma prática. Se você fala para ele assim, se você mistura o preto e o branco, vai ficar uma cor mais cinza. Se você só falar, ele talvez não aprenda tanto quanto se você der a ele aquelas cores e ele misturar e ele ver exatamente o que acontece, tá? A pessoa que ela é sinestésica, ela precisa produzir alguma coisa. Olha só, ela precisa produzir. O que você vai produzir estudando para um concurso? Resumos, tá? Esboços, você vai produzir, você pode até fazer vídeos, né? Você precisa fazer a prática daquilo que você está estudando, entende? Você precisa trabalhar naquilo, você precisa estar produzindo algo, fazendo algo, juntando a ação com o seu estudo para que você possa aprender de uma forma melhor. E aí eu falo para você assim, mas eu descobri então que eu tenho mais de uma dessas opções aqui de aprendizagem. Muito bom, então tente aprender de várias formas, tente estudar de várias formas, com imagens, com áudio, produzindo resumos, o que você precisa. Eu pouco estudei para todos os concursos que eu já fiz até hoje, de 2010 até agora, estava elencando em torno de 11 concursos públicos, eu não cheguei a fazer resumos. Me lembro que fiz um resumo da 8.112, fiz um resumo assim dos principais artigos da LDB, mas eu não consigo, muitas vezes eu não consigo ler um texto e fazer um resumo, não preciso, mas se eu ouvir, é melhor para mim. Então, assim, você vai identificar a sua forma. Se você te falar, professora, eu aprendo se eu fizer resumos. E outra coisa, se você tem essa forma de aprendizagem prática, é essencial que você resolva muitas questões de concursos anteriores. Principalmente naquela estratégia que eu mostrei para vocês, de alternativas erradas, né? Vai eliminando, vai para a questão fácil. Se você aprende dessa forma, se você tem essa forma de aprendizagem, eu falei aquele monte de coisa que você não entendeu. Sabe que hora que você vai entender? Quando eu trouxer a questão para você e ir mostrando, lendo a questão, mostrando uma prova, que questão você faz primeiro, que é uma questão mais extensa, uma questão mais curta. É assim que você vai aprender melhor. E nós vamos tentar, durante essas semanas, trabalhar com você dessas 3 formas. Para que você que tem uma habilidade auditiva aprenda, para você que tem a visual ou a sinestésica aprenda da melhor forma possível. Então, eu falo para você, uma boa semana, bons estudos, esteja fazendo, né, as atividades que a gente deixou aqui. Na próxima aula, nós já vamos começar a falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Vou colocar no link para você a lei, para você já ir lendo, para você não chegar na aula sem saber exatamente nada do que a gente está falando. Boa semana, bons estudos e rumo à sua aprovação. Até mais.